vai continuar repercutindo, gente, aqui a prisão de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, também do seu cunhado Fabiano Campos Zettel, na terceira fase da Operação Compliance Zero. E nessa quarta-feira, os dois eram aguardados para um depoimento na CPI do crime organizado antes de acabarem na prisão. Vocês acabaram de ver aí as imagens de Vorcaro deixando a sede da Justiça Federal a caminho do Centro de Detenção de Guarulhos. Para analisar essas novas etapas da investigação, nós aqui do Poder Expresso vamos receber o relator da CPI do crime organizado no Senado, o senador Alessandro Vieira. Senador, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, um prazer receber o senhor. Senador, o senhor escreveu nas redes sociais o seguinte, vou pegar aqui aspas do senhor. O senhor disse assim: as notícias recentes com a prisão de Vorcaro, seus parceiros, flagrados, combinando ações violentas, corrupção de agentes públicos, estão deixando claro o óbvio, nas palavras do senhor. Atuação típica de crime organizado e altíssima periculosidade que pode e deve ser objeto de atuação da CPI do Senado. Eu queria que o senhor começasse explicando, pela sua experiência, não só como senador, mas também como policial, quais foram as revelações da PF que configurariam, na sua avaliação, a formação de uma quadrilha? Na minha visão, Raquel, boa tarde a todos. Na minha visão, já está demonstrado, né? Porque claramente você tem ali uma organização criminosa, que é uma reunião de pessoas estável, com hierarquia, com estrutura, destinada ao cometimento de crimes, para proveito, enfim, vantagem financeira e legal. O Master é uma imensa lavanderia, é uma central de fraudes, é ao mesmo tempo uma central de corrupção e agora as notícias de hoje apontam também uma central de violência e de ameaça. A gente tinha essa consciência, a gente tinha feito os pedidos e a CPI aprovou pedidos relativos ao caso Master, justamente porque o caso Master tem total adequação à atuação de uma CPI que investiga crime organizado. Você tem notícia de circulação de recursos envolvendo facções relevantes nacionalmente, como é o caso do PCC, utilizando essa estrutura do Master para lavagem de dinheiro, para pagamento de proveito para criminosos, para inserção de recursos e corrupção. Então, a CPI tem absoluta convicção do seu papel e vamos trabalhar para que ele possa prestar para o Brasil um serviço importante de investigação. Senador, entrando nesse ponto dos pedidos que vocês fizeram, um dos pedidos foi a quebra do sigilo da empresa Marit, do ministro Dias Toffoli. Ele foi alvo de um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, dizendo que não se enquadrava a quebra do sigilo da empresa do ministro Dias Toffoli no alvo da investigação da CPI, que é o combate ao crime organizado. Numa conversa que eu tive com o senhor na semana passada, ou no comecinho dessa semana, o senhor me disse que ia recorrer. É difícil recorrer de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo. O senhor mantém essa posição e o senhor já encontrou o caminho jurídico para fazer isso? Sim. Primeiro, deixar registrado, a decisão do ministro Gilmar Mendes, todo respeito à corte, a decisão é absurda. Ela é escandalosa. Ela recebe uma petição, e para quem está acompanhando a gente entender, a gente aprova na CPI, por unanimidade, as quebras de sigilo e também as convocações dos sócios dessa empresa Marit, que são dois irmãos do ministro Dias Toffoli. Até aquele momento, não se tinha notícia confirmada de que o próprio ministro Dias Toffoli seria sócio. Hoje ele reconhece que era sócio oculto dessa empresa. Essa empresa recebeu dinheiro desse esquema do Banco Master. A gente faz essa quebra e os dois irmãos do ministro Toffoli vão à justiça para não ser ouvidos. Quando eles vão à justiça para ser ouvidos, eles fazem um caminho técnico. Eles demandam ao relator do caso, que é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça concede, vocês não precisam comparecer porque vocês são investigados. Tudo bem. A empresa, ou seja, a pessoa jurídica dessas mesmas pessoas, não vai ao ministro André Mendonça. Ela vai ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tira do arquivo um processo que já estava arquivado há 3 anos, era um mandado de segurança referente ao período da CPI da Covid. Ele ressuscita esse processo, ele recebe essa petição e ele concede de ofício habeas corpus para uma empresa, o que também não cabe. Habeas corpus é para pessoas físicas, não para pessoas jurídicas. Ele volta a arquivar o processo
E aí ele faz uma que eu estou apelidando de sequestro de relatoria. Ele sequestra a relatoria do caso para que ele possa, a partir dali, fazer uma proteção. Ele bloqueia todos os dados recebidos, ele determina, inclusive, a destruição do que a gente já tenha recebido na CPI, que diga a respeito a essa empresa Maride. E, como eu tinha antecipado, a CPI já recorreu por dois caminhos. O primeiro deles foi a apresentação de um agravo. Esse agravo tem um rito próprio, ou seja, o primeiro a se manifestar no agravo é o próprio ministro Gilmar, e depois ele coloca isso para apreciação do plenário da turma. Mas sabendo da realidade que os fatos mostram, a gente também entrou com um pedido diretamente para o presidente da Corte, para o ministro Fachin, uma questão de ordem, para que ele aprecie essa situação que é flagrantemente irregular. A gente não está nem discutindo o mérito, ou seja, se pode ou não pode fazer essa quebra. A gente está, nesse momento, discutindo o absurdo da decisão. A gente quer fazer com que volte para os trilhos. Comparando, lá atrás, Dias Toffoli sequestrou a relatoria. E depois de relatórios da PF, o pleno do Tribunal Superior, da Suprema Corte Brasileira, se reuniu e retirou essa relatoria do Toffoli, que era absolutamente incompatível, por conta da vinculação financeira dele com o Mastro, e fez distribuição para o André Mendonça. O que a gente quer agora é praticamente a mesma coisa, que se reconheça, olha, o ministro Gilmar não tem nada a ver com isso daqui, essa relatoria não é dele, ele inventou essa relatoria, não tem como juridicamente justificar isso, e vamos anular o que ele fez e vamos devolver para o rito normal, que é o rito com o relator André Mendonça, que aí ele aprecia o pedido para dizer se pode quebrar, não pode quebrar. É uma outra etapa. A etapa que nós vamos enfrentar agora é a etapa da decisão do ministro Gilmar, que, na minha visão, na visão de qualquer pessoa que tem estudado remotamente direito, é absurdo. Só esclarecendo, então, senador, isso vocês entraram com um pedido de questão de ordem a um presidente do STF, o ministro Edson Fachin, isso já foi entregue? Já estava em fase de protocolo, imagino que já tenha sido entregue ou será entregue nas próximas horas. Perfeito. O agravo já foi protocolado ontem. Perfeito. A Basília Rodrigues tem uma pergunta para o senhor. Oi, senador, tudo bem? Obrigada pela entrevista aqui conosco do SBT News. Em eventual delação premiada de Daniel Worcaro, o senhor acha que a CPI do crime organizado poderá participar de alguma forma? Eu recordo aqui um bastidor que a gente divulgou aqui no SBT, que em recente conversa entre polícia e políticos, né? Vários senadores estão atuando nesse caso Master. Integrantes da Polícia Federal disseram que mais seguro do que Worcaro estava até então com a tornozeleira eletrônica seria ir para a prisão, já que há uma preocupação com a integridade física de Worcaro. Então, muitos falam da necessidade de protegê-lo. Na ocasião, integrantes da PF disseram, mais protegido do que ele está hoje só se ele for preso. Aconteceu. Agora ele está preso e há um risco ou uma possibilidade de delação premiada. Como que a CPI do crime organizado avalia isso? Especificamente o senhor que tem lastra experiência neste caráter de investigação. Veja, eu acho que a possibilidade de delação é importante, né? Toda vez que você investiga uma grande organização criminosa, a figura do delator tem um papel fundamental, mas quando esse delator está numa posição de comando, é o caso do Worcaro, ela vai ter que ser muito robusta, ela vai ter que ser muito veemente, vai ter que entregar provas e entregar todo o contexto criminoso. Ele não vai poder ser seletivo. Mas a CPI não participa disso, a não ser como espectador. Não tem previsão legal para delação premiada em sede de comissão parlamentar de inquérito. Eu imagino que isso tramite pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, e seja homologado ou não pelo ministro relator, que depois submete ao plenário. Não tenho dúvida de que com uma figura como Worcaro, que vive no luxo, vai ter um enorme choque ao ingressar no sistema prisional do Estado de São Paulo. E ele seguramente, já tínhamos notícias de que ele vinha falando sobre a possibilidade de uma delação, porque ele vai até o último instante tentar ter uma vantagem, ter, enfim, uma situação melhor para ele. Que aconteça, mas que seja para todos. Senador,
qual é a gravidade que o senhor avalia de 2 crimes que hoje foram revelados, que estão sendo suspeitos, né, pela PF, 2 suspeitas da PF que hoje foram reveladas, que ainda não estavam, né, à vista da opinião pública contra Vorcaro e o sistema do Master, que é a invasão de dispositivos públicos e a ameaça ao jornalista Lauro Jardim? São gravíssimos, né? Você pode somar isso também à notícia da corrupção de servidores do Banco Central, né, que receberiam a mesada do Vorcaro para facilitar seus trabalhos. O método de atuação de organizações criminosas, de certa forma, se repete, né? Ou elas compram a proteção, o apoio, a conivência, ou elas ameaçam as pessoas. Essa ameaça pode, infelizmente, se desdobrar, e muitas vezes se desdobra em violência física, em ataques, em atentados e em homicídios. É muito grave. É muito grave, porque o jornalista Lauro Jardim e outros jornalistas que fizeram a cobertura do caso apenas cumpriram o seu papel. Receberam uma informação relevante, sólida, de uma fonte boa, uma fonte confiável, e deram vazão, divulgaram. Isso é base da democracia. Isso é fundamental. E você percebe uma ação estruturada, de novo eu digo, crime organizado. Não é o Vorcaro no grupo dos amiguinhos falando mal de alguém. É o Vorcaro, num grupo criado para isso, definindo estratégias para agredir, para pressionar, para intimidar pessoas que, por qualquer motivo, o desagradem ou atrapalhem o trabalho da organização criminosa. A gente tem que ter providências quanto a isso, tanto na proteção dessas pessoas, mas principalmente na identificação de toda a cadeia de envolvidos. Não existe crime organizado sem infiltração no poder público. Não existe na Boca de Fumo, não existe aqui em Brasília. Senador, voltando à questão da decisão do ministro Gilmar Mendes e da investigação do caso Master pela CPI do crime organizado. Quando a gente conversa no Supremo Tribunal Federal, existe uma percepção, mesmo entre as alas do Supremo que não estão tão alinhadas ao ministro Toffoli, de que para fazer essa investigação da empresa do ministro Toffoli, precisaria se abrir uma CPI do Master, para ter um objeto bem verificado. Como que o senhor enxerga essa posição? É uma posição de defesa, né? De defesa corporativa. Nós temos precedentes reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal de que fatos conexos devem ser investigados por uma CPI. Isso aconteceu na CPI dos Correios, aconteceu na CPI do INSS, enfim, CPIs muito importantes no passado e que tiveram esse tipo de desdobramento. Você está caminhando com a investigação, surge um fato conexo relevante e você passa a investigar também esse fato conexo. Mas para quem tem essa preocupação, eu tranquilizo, porque tem pedido de CPI, de CPMI do Master. Se for preciso fazer uma CPI específica do ministro, não tenha dúvida que eu vou ser o primeiro a assinar e defender. Mas eu acho que o momento é de avançar naquilo que a gente consegue. Então, eu tenho uma CPI instaurada, ela tem um objeto que é compatível, não vejo dúvida de que o que nós estamos fazendo tem total compatibilidade com o requerimento e plano de trabalho, e acredito que o Supremo em algum momento vai reconhecer a validade disso. Mas digamos que não faça, não tem problema não. A gente começa de novo por outra investigação. Quem não vai deixar é botar esse elefante debaixo do tapete. Senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. É um prazer receber o senhor. Obrigado.